Daniel Rittner continua aqui com a gente porque a gente continua falando desse setor de concessões, especificamente rodovias, porque esse segmento passa por um ótimo momento em relação à concessão dos ativos dos projetos no Brasil. Além desse leilão da Rota dos Sertões, que foi realizado hoje, o Ministério dos Transportes espera viabilizar mais 11 leilões até o fim do ano. E o Grupo Motiva arrematou no fim do ano passado um dos filés dessa carteira federal, que é a Fernão Dias, rodovia que liga as capitais de Minas Gerais e São Paulo. E quem está aqui com a gente para falar sobre este momento do setor é Eduardo Camargo, CEO da divisão de rodovias do Grupo Motiva. Rittner faz parte da nossa entrevista, que estará na entrevista e que terá a honra de fazer a primeira pergunta. Obrigado, Naka. Eduardo, que prazer tê-lo aqui no CNN Money. Obrigado pela entrevista. Eduardo, queria começar pela concessão da rodovia Fernão Dias, que liga, para quem não sabe, São Paulo, capital, a Belo Horizonte. Vocês pegaram a concessão da Arteris, que era a antiga concessionária, assumiram recentemente e a gente não teve muitas experiências no mercado de infraestrutura de um ativo administrado por um grupo ser transferido depois de uma relicitação ou de um leilão simplificado para outro grupo. A gente teve isso em aeroportos, teve pela primeira vez em rodovias. Mas o caso da Fernão Dias foi extremamente tumultuado. Vocês brigaram com a Arteris. O que essa transferência tumultuada de uma concessão para outra ensina para eventuais passagens de bastão? O que precisa ser aperfeiçoado? Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Naka. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o programa de concessões e sobre esse projeto. De fato, é a primeira transferência, né, desse marco, né, de contratos que estavam estressados e que foram negociados. E a gente trata aqui, na realidade, quase como se fosse um M&A, né, a compra de uma empresa existente. E disso a gente tem bastante experiência, né, já tínhamos comprado outras concessões no mercado secundário. E obviamente, acho que como tudo que é novidade, né, tem os seus pontos de atenção, e nós, conversando com a NTT, conversando com o Ministério, com o próprio Tribunal de Contas, né, usamos esse caso até como uma oportunidade para melhorar o processo, né? Então, esse processo, por ser o primeiro, acho que ele tinha algumas zonas cinzentas, né, de entendimento do contrato, desse próprio período de transição. E eu acho que isso foi uma oportunidade para a gente poder endereçar isso, para não acontecer para os próximos, né? Eu acho que são temas de interpretação de contrato, de cláusulas, mas que estão superados. Todos os temas foram endereçados de uma forma muito, muito correta por parte do antigo concessionário. E hoje a gente opera a concessão, já estão operando a concessão há mais de um mês, sem nenhum tipo de problema. Quer dizer, a transferência de controle foi feita sem nenhum tipo de problema. Eduardo, o pipeline do Ministério tem aí mais de uma dezena de projetos a serem licitados, entre eles a Regis Bittencourt, que curiosamente também está com a Arteris. Vocês pretendem entrar nessa disputa? Qual o apetite para esses 11 itens que estão no pipeline? A Motiva continua com interesse grande nesse pipeline do mercado do governo, tanto do governo federal quanto dos entes subnacionais. Tem projetos muito interessantes. Certamente a Regis é um deles. Ela se encaixa na nossa estratégia, né, de estar em grandes centros urbanos, ligando capitais importantes do Brasil. É um eixo logístico importante. Então, nós estamos sim olhando, a gente tem falado para o mercado que esse é um ativo que nos interessa. Então, o nosso time está estudando e, obviamente, que se fizer sentido em termos de risco-retorno, a gente está numa fase ainda embrionária das análises, né? Mas fazendo sentido em termos de retorno, a gente vai estar presente lá na B3. Eduardo, hoje os nossos colegas da Agência Infra, a gente dá o crédito aqui sem nenhum problema, claro. Naka, nos trouxeram a informação de que a NTT estuda já para uma sexta geração, uma sexta rodada de contratos rodoviários, um modelo com 4 tipos de tarifas de pedágio diferentes. Esse modelo lhe parece adequado? É adequado. Eu acho que a gente vai passar por uma fase de que os principais corredores já vão ter sido licitados, né, já vão ter ido a mercado, e a gente vai começar a entrar em regiões do Brasil que talvez tenham capacidades diferentes de arcar com valores de tarifa, né? Então, eu acho que isso vem em bom momento.
acho que é natural, né, que a gente tenha níveis de tipos de prestação de serviço, né, e isso vai refletir no valor tarifário que pode ser cobrado, e num futuro próximo, acho que o governo vai começar a olhar, inclusive, para concessões que eventualmente não vão ter viabilidade econômico-financeira, e a gente vai começar a olhar projetos de PPP, ou seja, que vão precisar de aporte público para que tenham sustentabilidade. Acho que vem num bom momento. Acho que é uma mensagem importante para o mercado, né, de que o modelo de concessões ele está consolidado no Brasil, né? Existe uma aceitação grande por parte dos usuários, de uma forma geral, do modelo, reconhece o benefício do programa de concessões e, obviamente, precisam de algumas adaptações para determinados corredores ou regiões do país. Eduardo, o modelo de concessão me parece absolutamente uma política de Estado, não mais de governo, né? O que é ótimo para o Brasil. Mas existem algumas questões. Por exemplo, se tem algo que está gerando confusão nessa história, é o pedágio Free Flow. Eu queria te ouvir a opinião do Grupo Motiva sobre essa série de decisões que me parecem absolutamente irracionais, às vezes, que tem anulação de multas, enfim, períodos de graça ali que não tem. Qual que é a tua leitura sobre isso e se isso não está gerando um grande passivo para as concessionárias, uma insegurança jurídica? De novo, né? Tudo que é novo, eu acho que precisa passar por uma fase de adaptação, né? A Motiva foi a primeira concessionária a introduzir o Free Flow na rodovia Rio-Santos. Foi uma experiência muito bem sucedida e ela foi conduzida exatamente como um laboratório, né? Que na NTT e no setor a gente chama de sandbox, né? Que era justamente para a gente testar como é que o usuário da rodovia ia reagir às formas de pagamento, a forma de comunicação. E tudo que é novo, eu acho que ele vem com oportunidades de aprendizado, né? Eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje é o desafio da interoperabilidade, né? Então, a Motiva, inclusive, recentemente, em parceria com a EcoRodovias, lançou uma plataforma de pagamento, né, unificada, em que a gente consegue fazer o pagamento de transações entre várias concessionárias. Então, um portal único para você poder fazer o pagamento é o pedagiodigital.com. E já está operando em todas as concessões da Motiva e da Eco e de algumas outras concessionárias. E acho que ele vem em um bom momento, essa decisão do governo federal. A gente, apesar da gente estar trabalhando com uma inadimplência muito baixa, né, inadimplência lá naquele corredor da Rio Santos, ela estava girando em torno de 4% a 5%, né, que ela está em níveis internacionais. A gente, antes de implementar esse modelo, fez um grande benchmark mundial, né, e o benchmark mundial, a inadimplência média gira em torno desse volume, né? Então, significa que o modelo ele está funcionando de uma forma adequada. Então, acho que é um momento de acomodação para que os usuários, né, de rodovia, o cliente das concessionárias, possam se acostumar com a forma de pagamento. Aquele usuário que tem o TAG, né, e é a grande maioria, né, em algumas concessões, o usuário de TAG ele chega a representar 80% dos clientes. A experiência é absolutamente a mesma, né? Ele passa por um pórtico de Free Flow e ele recebe a sua conta no final do mês, né? O desafio é para aquele usuário que opta por não ter o TAG e ele tem e o sistema faz a leitura da placa e ele precisa entrar nessa plataforma, né? E essa plataforma ela já conta com a possibilidade do cliente poder fazer o cadastro da sua placa e trabalhar como se a placa fosse um TAG virtual, né? Então, que é o que a gente imagina que no futuro vai acontecer, a massificação desse pedágio eletrônico. Eu acho que hoje eu não acredito, e a gente não tem visto novas praças de pedágio sendo construídas. Os novos contratos, todos os players têm optado já pelo modelo Free Flow, e as praças tradicionais, elas vão, no curto prazo, elas vão ser convertidas para pórticos. Acho que esse é um caminho sem volta, esse modelo do Free Flow. Eduardo, só para a gente concluir aqui, eu queria te pedir para ser um pouco mais claro aqui, para que a gente possa entender a estratégia da Motiva Rodovias. O Miguel Setas, presidente do grupo, nos disse recentemente, ele já havia comunicado isso de alguma forma ao mercado, que existe uma prateleira de projetos um pouco superior a 100 bilhões de reais na área de rodovias em que a Motiva tem interesse. Muito bem. A Motiva não apresentou proposta agora na Rota dos Sertões, leilão do qual nós falávamos agorinha há pouco. Você deixou claro, pelo que eu entendi, que Regis Bittencourt interessa muito.
Qual que é o tipo de concessão de ativo em que a gente pode imaginar a Motiva mais presente e menos presente? Tem alguma questão geográfica? Tem alguma questão de leilão federal, leilões estaduais? O que define a entrada da Motiva em um projeto ou em outro agora? Nós somos agnósticos em termos de poder concedente, seja federal, seja subnacional, tanto que recentemente bidamos em projetos da NTT e bidamos aqui do Estado de São Paulo também. A nossa estratégia, ela prevê que a gente esteja em grandes corredores logísticos, né, ligando grandes centros urbanos. Então, as principais capitais do Brasil, a gente quer estar no entorno dessas grandes capitais, grandes metrópoles do Brasil. São as regiões economicamente mais fortes, né, e o pipeline ele nos permite essa opcionalidade. Então, a carteira do Ministério dos Transportes ela tem muito mais do que 100 bilhões de reais de investimento para que a gente possa optar por aqueles projetos que fazem mais sentido dentro da nossa estratégia. São projetos de maior porte, um volume maior de tráfego, um volume maior de receita, e nessas geografias, né, onde estão as principais capitais e metrópoles e cidades do país. Muito bem, a gente conversou com o Eduardo Camargo, CEO da Motiva Rodovias, a quem agradeço muito o tempo aqui, a agenda para conversar com a gente aqui no CNN Money, e também agradeço muito ao Daniel Richtner pela presença aqui. Na próxima, Eduardo, que o senhor também esteja aqui junto com a gente no estúdio da CNN em São Paulo. Obrigado, boa noite. Vai ser um prazer, boa noite, obrigado. Obrigado, Richtner. Obrigado, Marcos.